embora. Lanche é ruim, né? Vai ter o lanche, de repente sai todo mundo, ficam só 4. Dá uma frustração na gente, aqui foi legal. Obrigada. Eu queria só explicar para o pessoal a razão desses folhetos que nós deixamos aí, né? É o seguinte, nós aqui no Lar de Jesus estamos fazendo uma pesquisa sobre a reunião pública. Então, esta aí está direcionada para o Lar de Jesus. Quem não for do Lar de Jesus pode responder do mesmo jeito, só que se puder, dá uma arriscada no Lar de Jesus ali, onde está escrito Lar de Jesus, né? Seria do centro, normalmente, que as pessoas frequentam. Então, quem for do Lar de Jesus, responda. E, ao término, podem colocar ali, tem uma urna encostada na mesa, ali no fundo do salão, vocês podem colocar dentro da urna. Não precisa de colocar o nome, nem nada. Isso é uma pesquisa anônima. E no nosso site também tem essa mesma pesquisa. É bom, né? Sempre melhorar. Eu acho isso muito importante na casa espírita. Sempre buscarmos o melhor. Isso é legal. Então, dando continuidade, etapas de esclarecimento sobre a intuição. Lembrem sempre que a intuição, ela é a melhor forma de desenvolver mediunidade. Isso é afirmativa do Divaldo. Que a gente começa a desenvolver mediunidade através da intuição. Todos nós aqui somos intuitivos, sem exceção, todos. E essa intuição, na vivência, nas experiências, ela vai crescendo, vai se aprimorando em todas as áreas. Okay? Então, nos recomendam promover o encaminhamento do espírito comunicante, proferindo frases indicativas, induzindo ao sono, não como o nosso irmão colocou lá, encaminhando a equipe espiritual, proferindo uma prece. Mas esse não é o único recurso. Não é o único, não pode ser, porque tem dialogador que já começa a falar, e aí, seja bem-vindo, estamos aqui para te ajudar, você agora vai dormir e vai ser encaminhado. Aí não é válido, tá? Então a gente vai entremear essas ações com coisas claras, objetivas. Isso tem que ficar marcado na nossa cabeça, para que ele se sinta seguro. Ele está chegando num lugar que ele não conhece, cercado de pessoas que ele não conhece, mas que ele se sinta seguro. E é interessante que, às vezes, no diálogo vem aquela ideia, a mãe dele está aí. Aí o dialogador fala assim, isso é coisa minha, mas vale a pena arriscar. Vale? Então arrisquem. Olha, eu estou vendo aqui, você não está vendo as pessoas se aproximando? Se a intuição for real, eles falam na hora, é minha mãe. Porque o momento é propício para que esses afetos desencarnados se aproximem. E olha, gente, não tem nenhuma mãe que deixe de acompanhar o sofrendo. Não tem. Elas estão sempre juntas. Divaldo fala muito isso, né? Que se você pedir alguma coisa para Jesus, Jesus não atender, pede para Maria. Porque a Maria vai interceder para Jesus e Jesus vai nos atender. Então, apela para a mãe. O último recurso é a mãe, porque a figura materna remonta a sentimento, né? Remonta a carinho, a proteção. Então, quando você sentir isso, nós estamos numa reunião mediúnica, numa casa séria, numa reunião séria, onde as pessoas estudam, se aprimoram. Por que achar que aquela intuição é minha? Por quê? Vamos atender, vamos acreditar e vamos falar. E geralmente é uma coisa extremamente positiva. Então, que a gente tenha essas orientações bem claras. Por que ao sono? A gente não pode manter um diálogo de 40 minutos. No máximo 10 minutos. 10 minutos já é demais. Mas chega uma hora que a conversa fica num círculo.
né? Fica um círculo vicioso. Então, é o momento da gente evitar chegar nessa etapa. Falou, você está cansado? Todos estão cansados. Não tem um espírito sofredor que não chegue à nossa casa que não esteja cansado de sofrer. Então, oferece um leito, oferece uma maca para que ele durma e dessa forma seja encaminhado. Porque são raros os que vão despertos. A maioria vai nesse processo de sonolência mesmo. E, gente, nunca esquecer da misericórdia de Deus. Meu pai tem uma frase muito bacana que eu gosto muito de citar, que a misericórdia de Deus equivale a 90% e a justiça só 10%. Então Deus é muito mais misericordioso do que justo. Justo ele é, mas ele pratica, perdão, muito mais a misericórdia do que a sua justiça. Isso é fantástico. Então, falar da bondade de Deus, né, do cuidado de Jesus, aquela imagem de Jesus cuidando das ovelhas, que nenhuma ovelha será abandonada, é uma imagem muito bacana e que consola. E ouvir a nossa dialogador, ouçam a intuição que vem à nossa mente, porque ela é real. Confiem, não fiquem em dúvida, que a dúvida atrapalha, tá? Médiuns psicofônicos têm uma grande dúvida: é meu ou não é? E como é que a gente faz para distinguir essa dúvida? Nós estamos numa reunião, viemos dispostos ao trabalho, felizes por estarmos colaborando com Jesus, e de repente vem uma ideia de suicídio, vem uma dor no estômago que a gente não tem como explicar porque a gente não abusou da alimentação naquele dia, ou vem uma dor de cabeça enorme, ou uma taquicardia e a gente estava bem, não é nosso, é do amiguinho que está se aproximando. E que nós, naqueles instantes, estamos aliviando um irmão. Esse é um consolo para que a gente tenha confiança e deixe rolar. Vamos ver o que acontece. O resultado vai ser sempre bom quando a reunião é séria. Dúvidas mais frequentes para nós dialogadores. É homem ou mulher? Que diferença faz? Tem uns que ficam bravos. Você virar senhora, eu não sou senhora, eu sou senhor. Ah, perdão, a vista está meio embaçada. Então a gente usa de algumas artimanhas, né? Mas jamais discutir. Eu tentar ver se isso não atrapalha o nosso trabalho. É recém-desencarnado? Já morreu há quanto tempo? Nunca perguntar isso, né? Tem relação com o grupo? Às vezes o grupo mediúnico pensa ou acha que só vão se manifestar ali espíritos vinculados ao grupo. É pretensão, né? Não é assim que acontece. Isso aí não tem nada a ver. Às vezes pensam que todos os que se apresentarem são os nossos obsessores. Também não é assim. A gente não tem mérito ainda para receber na nossa reunião mediúnica o nosso obsessor. Está cedo ainda, talvez não estejamos preparados. Então, não pensar essas coisas terrenas, materiais. Sabe que desencarnou? Como foi o seu desencarne? Ah, você é espírito evoluído ou não? Curiosidades bobas, né? Que não são importantes e a gente perde tempo. Eita, de cabeça para baixo não vai, né, Virgínia? Acho que foram 2. Como é que eu volto, gente? Espírito, eu já sei qual que é, não precisa de voltar não. Tipos de espíritos. Agora a gente vai trabalhar assim, rapidamente, didaticamente, dentro do que eu conseguir pegar na literatura e da vivência que a gente tem, alguns tipos de espíritos que chegam à nossa casa. Espíritos frios, calculista, tem aqueles, né? Radicais. Estão ali, sabem por quê, não querem estar. Inteligentes, muito inteligentes, e não estão sofrendo.
entre aspas. Eles não percebem o nível de sofrimento deles até agora. Como é que a gente vai tratar com esse indivíduo? Primeiro, sentimento. Eles vão ser envolvidos pelo sentimento do grupo, isso aí não tenham dúvidas. Segundo, que é importante a gente ter em mente, nenhum filho de Deus, nenhum de nós fizemos só coisas ruins. Todos nós, em algum momento no nosso processo evolutivo, tivemos ações boas. Todos nós. Então é o ponto fraco. É uma dica para a gente trabalhar com esses aí. Mas tem que ter segurança. Tem que a intuição estar bem apoiada. Não desafiar. Eu duvido que você fale melhor sobre Deus do que eu. Tem dialogador que faz isso. Não dá para desafiá-los porque talvez nós não tenhamos recursos para manter esse desafio. Então, se a gente usar da humildade nesse momento, de nos reconhecermos aprendizes, é mais importante do que nos acharmos o dono da verdade, dá mais certo. Evitar sermão. Sermão nem para filho mais a gente dá. Não adianta. A gente já viu que não dá. Então, a base vai ser a nossa postura moral, porque eles nos acompanham. Esses espíritos frios e calculistas, eles ficam no nosso pé. Eu não sei se vocês já perceberam, não querendo assustar nem desanimar ninguém, nós espíritas comprometidos com o trabalho, nós temos perturbações dobradas. Nós temos os nossos obsessores e os obsessores do movimento espírita, da doutrina espírita. Então, a nossa carga é dupla ou tripla. Então, é importante a gente pensar nisso. A nossa responsabilidade é maior do que os dos nossos irmãos que não conhecem a realidade que a gente conhece. Então, como eu sou uma pessoa otimista, eu acho que nós estamos numa boa. Que a gente sabe disso, a gente tem consciência dessa realidade e a gente continua trabalhando. A gente continua se esforçando. Então, a gente está de parabéns. É importante a gente frisar. Então, evita sermão. Não dá certo, tá? Não podemos nos impressionar com o que a gente está presenciando. Às vezes eles vêm nos afrontando, nos ameaçando. Tivemos oportunidade, quando estávamos no Rio, de entidades bem perturbadas, falava descaradamente na nossa cara, ó, esses 4 dias de carnaval aí, vocês vão ver, o bicho vai pegar, vocês se cuidem, porque o carnaval no Rio, lá tem congresso, mas não é igual ao nosso, né? Tem, mas não é na intensidade que nós temos em Goiás. A pressão do movimento espírita, movimento espiritual das trevas no Rio de Janeiro é muito maior do que Goiás, diria até do que São Paulo. Então eles nos ameaçavam. Agora era bom, porque diante da ameaça pintava o medo, perto do medo a gente se protegia, conseguíamos, às vezes, nos sairmos bem, às vezes. Então, não nos impressionarmos com as ameaças. Ah, eu vou te perseguir. Tá bom, vamos lá. E eles nos perseguem. Eles falam direitinho o que a gente fez o dia todo. Dói. Aí é essa hora de sermos humildes. Realmente, eu errei. Aí a gente entra com aquela palavra flexível, né? Admitindo, né, a culpa, que a gente consegue levar. Aceitar e não reforçar as suas ações. Realmente, você veio me perturbar, eu caí, eu tropecei, não reforçar a ação. A ação reforçada é a do bem. Então, é difícil lidar com esses irmãozinhos. E a gente vai ter que exigir de nós um exemplo, um esforço muito grande, sim? Não. Então, aí nessa hora, repete aí para nós, para todo mundo ouvir, que acho que o pessoal lá de trás não ouviu.
O som? Tá. Ah, tá. Há espíritos que não têm vontade de sair de onde estão. Mesmo sendo ruim, mesmo não eles querem sendo ficar lá. salubre, a gente pergunta, mas é bom, mas lá não é bom para você, mas eu gosto de lá. A gente fica lá, tem os meus amigos, todos os meus amigos estão lá, eu não quero sair de lá. O que a gente vai fazer? Tirar a força? Não. Vamos esperar o momento dele. É como a gente faz com os nossos filhos. A gente mostra para eles o que é bom, o que eles devem fazer. Se eles vão fazer ou não, a responsabilidade é deles. Infelizmente, tem que ser assim. Agora, jamais permitir que ele saia daquele ambiente sem uma oração, sem uma irradiação bem positiva, porque é nesse momento que há a intercessão do plano espiritual e às vezes eles resolvem sair. A gente não tem assim ideia do trabalho que o plano espiritual executa para cada reunião mediúnica que acontece nas casas. A gente não tem como medir isso daí. Então é bem intenso. Gente, eu não gosto disso. Sugestão: constatar a existência de traumas. Ver se a gente consegue conduzi-lo a reconhecer a sua fragilidade. É muito difícil, mas a gente vai contar com o que já foi feito antes dele estar conosco e o que vai ser feito no futuro. Então é importante a gente destacar isso. Falar ao coração e com lógica. É aí que entra a afirmativa de que alguma coisa boa você já fez. Vamos nos lembrar de uma boa ação, de alguém que você tenha gostado muito, que você tenha auxiliado. Sempre tem. Isso aí, gente, não precisa nem de ter intuição para que a gente possa falar. Sempre tem. E é o ponto fraco que vai fazer com que ele supere o trauma que o fez ficar calculista. Porque ele não nasceu calculista. Ele não se nasceu frio. Em algum momento no processo evolutivo, por algum motivo traumático, ele usa daquela máscara que vai ter que ser rompida. Às vezes, séculos e séculos de trabalho. Não registrar as provocações, isso é importante. Provocou, vamos ficar calados, porque se a gente ficar cutucando, a coisa fica ruim. Não julgar. Não julgarmos nunca. A gente não sabe o porquê daquela postura. A gente não sabe a causa para ele ser daquele jeito. A gente pode ver isso aqui conosco, algum parente, algum amigo que seja inflexível, seja duro. Gente, tem gente assim. E o recurso vai ser esse: carinho, atenção, envolvimento, que vai dando certo. Se de tudo, nada disso puder ser feito, prece, passe, encaminhamento. Aí a gente passa para o plano espiritual. Não demos conta, passa para o plano espiritual. É melhor do que a gente ficar enrolando, que a gente ficar sem um embasamento e a nossa conversa ser vazia. Então, passa, faz a prece com sentimento, envolvendo e vai ser atendido. Existe algum espírito que tem a origem simplesmente pela escolha de ser mal, ou todos eles tiveram um motivo para se tornarem revoltados, calculistas, etc. Algum motivo eles tiveram, sem dúvida nenhuma. Mas todos nós fomos criados simples e ignorantes. E foram as nossas ações que provocaram essa reação. Então é muito importante para esses espíritos nós resgatarmos a lei de ação e reação, porque eles se apresentam na reunião se sentindo os poderosos, porque eles são vítimas, mas na verdade, diante da pluralidade das existências, eles não são vítimas, eles já foram agressores. Então esse é um recurso muito bom. Está pedindo um microfone atrás de você. Não, só para complementar, não seria também prático
mostrar o quadro para que ele retorne àquela situação anterior e caia na Perfeitamente. realidade, aí entra com ação e reação. Sim, Hermínio de Miranda usa muito dessa técnica. E naquele livro Diálogo com as Sombras, que todos os dialogadores devem ler e estudar, a gente vê esse recurso. É muito utilizado. E geralmente a primeira reação dos espíritos é: esse não sou eu. É a primeira reação. É uma técnica muito boa, mas que a gente também tem que confiar muito, né, no grupo, porque às vezes pode acontecer, eu não estou vendo nada, aí o dialogador fala: ai meu Deus, falhou. Não, ele é que não quer ver, porque isso acontece, né? Ele se recusa para nos desestabilizar. Eles utilizam isso também. Então, na dúvida, prece. Tá? Deu insegurança, prece. E o plano espiritual nos auxilia. Esses aí já são mais fáceis. Vocês já repararam que os sofredores são mais fáceis do que esses frios e calculistas? Então, moradores de rua, por exemplo, eu peguei isso aleatoriamente, não querem sair de onde estão. Acreditam que serão prejudicados. Eles já sofreram tanto que eles não querem sair dali. Nós já presenciamos na nossa reunião, vocês me perdoem eu estar falando da minha reunião, mas eu acho que esses exemplos são bem válidos para a gente. Um espírito desencarnado na rua, fico até arrepiada, e chateado porque ninguém gostava dele, que ele passou uma vida inteira vivo, ninguém olhava para ele, e depois de morto, ninguém olhava para ele. Então, a situação que ele vivia em vida, ele estava vivendo na morte. Aí o esclarecedor foi falando, foi explicando para ele a lei de ação e reação, por que ele teve aquela experiência como morador de rua, como miserável, digamos assim, e de repente, sem mais nem menos, o esclarecedor: olha só quem está perto de você, batendo palmas pela sua vitória, porque foi nessa experiência como morador de rua que você venceu o seu orgulho. Ele se emocionou porque aí ele viu que ele não tinha sofrido em vão e foi encaminhado. Então a gente percebe que esse aí estava no ponto, não foi a primeira vez, não foi o primeiro esclarecimento que foi feito a ele, mas ele já estava no ponto, não foi mérito do grupo. E aí o grupo, metido a besta, conseguimos encaminhar um espírito. Não, é resultado de um trabalho em conjunto. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Foi uma experiência muito bonita. Era um que eu gostaria de ter notícia, como é que ele estaria hoje. E ofereceu um lugar melhor, uma cama limpa, um momento de tomar um banho, que ele está sujo, que ele está na rua. Isso tudo faz com que ele se sinta acolhido e seguro. Tem alguma diferença do que a gente faz nesses postos de auxílio? Nenhuma. Só que aqui na Terra a gente tem o corpo material, lá eles estão em espírito. É o mesmo trabalho, é a mesma coisa. Eu diria até mais fácil, quando eles estão desencarnados. Vamos lá. Aquele que desencarnou por doença ou acidente, que estão presos ao local, bateu o carro, o espírito chega na reunião falando: eu estou todo quebrado, meu carro está todo estragado. O que a gente fala? O socorro chegou. Olha aí, viemos te atender. Não é legal a gente falar o corpo de bombeiros, que pode ser que ele esteja numa época que não havia esse atendimento. Então, o socorro chegou. Aí a minha família, sua família está bem, já foi atendida, já foi levada. Ah, e como é que eu dou notícia para eles? As notícias já foram dadas. Então a gente vai atendendo as expectativas do irmãozinho, porque a gente sabe que isso vai acontecer, que isso é real e que se ele se tranquilizar, a gente vai poder, junto com o plano espiritual, auxiliá-lo melhor. Então, socorro chegou, você já está bem, não é você está ficando bom, não, você já está bem, tá? Jamais especular sobre acidente. Aí, hein, estava correndo, hein?
170, né? Ninguém aguenta, né? Então, jamais buscar coisas materiais daquela situação. Aí, de repente, ele vira para ele, não, eu estava de carroça. Né? Então, é uma coisa que você vai jogar inutilmente. Então, jamais se preocupar em saber de coisas detalhadas. Então, eles se sentem, já mudou, né? Sentem-se presos ao local, mencionam dores, preocupações e jamais especular. Tá? Isso aí é importante para a gente. Sugestão, a gente já falou, retirar do local, providenciar medicamentos, fazer o que tiver que atender, como se nós estivéssemos numa rodovia atendendo a um acidente automobilístico ou de ônibus. A postura é a mesma, passar segurança, passar atendimento. Okay? Tranquilizá-lo quanto aos familiares e encaminhá-los a locais de atendimento. E é tão interessante que o auxílio do plano espiritual é tão eficaz que eles aceitam. Não é mérito nosso, é mérito da equipe espiritual, é mérito dele. Se ele foi levado ali, mérito ele tem para ter o esclarecimento e o acolhimento. Vamos continuar? Suicida, direto ou indireto. Por que eu coloquei suicida? Gente, vale aqui a gente dar uma parada. A gente está precisando, as casas espíritas estão precisando de se preparar para atender os que chegam com problema de suicídio na família. Está acontecendo demais, é muito. Sexta-feira, no liceu, minha filha dá aula lá, uma aluna dela tentou se suicidar dentro da escola. O que a casa espírita está fazendo para auxiliar nessa... Não seria incrementar palestras, né? Sempre colocam uma palestra trimestralmente, mais Sim, frequências. seria interessante, seria interessante. Oi? O atendimento fraterno, as atendentes fraternas têm que se preparar. Agora, o que me incomoda sobre o suicídio no movimento espírita é que a gente sempre fala do negativo. A gente nunca fala do positivo. Não que o suicídio seja positivo, mas a gente nunca fala no apoio que o plano espiritual oferece para aquela família que está sofrendo suicídio, por ter perdido alguém pelo suicídio e pelo próprio suicida. Porque a gente tem aquela ideia formatada, não sei de onde surgiu isso, de que o suicida vai sofrer tanto tempo quanto ele deveria estar vivo. Então, uma criança, um jovem, essa menina, por exemplo, se ela tivesse desencarnado, ela tem 17 anos, se ela tivesse que viver até os 80, ela ia sofrer todo esse tempo. Cadê a misericórdia de Deus? Onde é que está? Então, eu às vezes sinto que os atendentes fraternos não estão preparados doutrinariamente para esclarecer familiares desses irmãozinhos que tentam suicídio. Vale a pena a gente refletir e a gente se questionar o que a gente pode fazer. Chorar junto com aquela mãe. Quando a gente está sofrendo, o chorar junto é importante. Geralmente, o que a gente faz? Não, para de chorar. Vamos pensar em Deus. Deixa chorar. É importante. Você levantou a mão. Chegou ao ponto de falar para ela assim, olha, realmente o seu caso não está nas mãos dos médicos, mas você procure, a sua família procure uma casa espírita. E aí chegou o pai, a mãe e essa filha. Quando eu olhei para ela, já tinha passado do horário de atendimento, eu olhei e falei assim, não dá para deixar para depois. A primeira palavra que eu tive com ela, eu falei assim, não dá para deixar. E durante a palestra, eu conversava com a família, que entramos os três. E o quadro dela era desesperador. E aí a gente começou o tratamento, ela foi 2 semanas, aí quando foi na 3ª semana, eles não foram. E a família toda, o pai, a mãe, mais a mocinha que tinha 22 anos.
Aí na terceira semana eles não foram. Aí eu cheguei e perguntei, e a família da fulana, eles vieram? Não, não vieram. Mas disseram por que que não vieram? Não, não sei. Aí fui na ficha dela, peguei o telefone, liguei. Ela tinha Perfeito. suicidado naquele dia. Nossa, Foi de arrepiar, sabe? Foi. Foi um negócio assim que eu me senti assim, impotente demais. a gente está vivendo uma E eu fase... tinha conversado com ela na sexta-feira. Eles estiveram no centro na sexta-feira, que é o dia que eu faço atendimento. Conversei com ela, mas eu percebi que ela estava muito desarmonizada. Conversamos, voltamos para a salinha, conversamos. Eu falei, você é tão linda. O que você está fazendo? Vamos levantar esse astral. Vamos ver quanta coisa boa. Você tem que estudar, fazer seu curso de arquitetura, que é o que você quer fazer, sabe? E você tem tantas perspectivas pela vida. Deus te ama tanto, por isso que Ele te mandou para cá. Aí ela foi para casa. E no caminho com o pai, ela falava assim, ela estava tão estranha, o pai perguntou, por que você está assim? O que está acontecendo? Ela falou assim, não me pergunte, eu não posso falar nada agora, não posso falar nada. Chegou em casa, eles foram dormir, e no outro dia de manhã ela estava morta. Aí eu coloquei à disposição uma casa para nós irmos lá fazer uma visita, e eles disseram que não. Agora, Não quiseram. depois eles vão procurar, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de conflito. O planeta está em conflito, não é? Verdade. E só tem uma maneira da gente começar a trabalhar para melhorar isso daí. Evangelização da criança e do jovem. É mostrar para esses jovens e para essa criança que Deus existe. É isso que está faltando. Então, é importante. Já está com o microfone na mão. Fale, Lúcio. Eu queria fazer uma breve intervenção no sentido aí do suicídio, porque eu acho que é algo muito grave. Sim. Então, nós temos que levar esse aspecto, tudo que nos chega aí. O suicídio, já comprovadamente, 90% dos suicídios são por doença mental. Então, não tem saída. Alguém manifestou propensão, intenção de suicídio, tem que procurar o médico, tem que procurar o psiquiatra, tem que encaminhar para a pessoa competente, a clínica, né? Então, nós não, enquanto centros espíritas, não podemos ter a pretensão de que vamos resolver com palavras, com sermões, os problemas que aquela pessoa nos trouxe, nos está trazendo. É uma dor dilacerante que ela traz na alma, é algo que é incompreensível talvez para nós, né? Sim. Que nem sequer os psiquiatras, os psicólogos sabem. As autópsias psicológicas que são feitas naqueles que suicidaram, verifica-se o grande problema. E essa constatação dos 90% é uma estatística mundial. Né? Então, nós no Centro Espírita, chegou alguém com a intenção de suicidar, ou relatando, ou a família, vamos encaminhar essa pessoa incontinente para o serviço médico. Eu concordo plenamente. Não está na nossa competência, vamos assim dizer. Porque ela chegou num ponto máximo. Que não tem mais jeito. Tem que entrar com a medicação. Com a medicação, agora, com os recursos. O papel do Centro Espírita e dos trabalhadores é o que você fez. Receber, acolher, orientar. Na orientação, no caso, seria buscar a ajuda profissional. Mas mesmo assim, gente, é saber se ela estava tendo um acompanhamento psicológico e psiquiátrico próximo. Aí são casos... Aí são fatalidades, né? São casos que a gente não tem como Aí resta contornar. nos consolar os pais. Mas isso serve de alerta para todos nós, no sentido assim de que devemos, como melhor prática, né, tomar essa providência. Perfeitamente. Não tentar resolver o problema, porque não temos competência.
A Ivana quer falar alguma coisa. A Ivana não precisa de microfone, não. Não. Na verdade, eu acho que a gente tem que ter também assim muito cuidado quando a pessoa chega buscando a nossa ajuda, na forma como nós vamos conduzir o diálogo. Nós nunca podemos deixar transparecer de que a gente acha que a dor do outro é pequena, sabe? A gente tem que sempre assim dizer, olha, eu entendo a sua dor, né? Tá doendo? Quer dizer, eu entendo a sua dor, é uma dor que é só você que sente, né? Só você tem como dimensionar o que é essa dor. Porque, às vezes, com boa intenção, a gente tenta mostrar para a pessoa o lado bom da vida, que foi o que você fez, mostrar para ela, fala, poxa, você é jovem, você é bonita, você tem planos. A tendência nossa é isso. Mas naquele momento que ela tem uma dor tão profunda, para ela se sente assim mais incompetente ainda, dizendo assim, gente, mas então eu tenho tudo e eu não consigo encontrar sentido na vida? Eu não consigo dar valor? Né? Então, a gente tem que sempre entender assim, olha, eu entendo o seu sofrimento. Eu ouvi um relato de uma pessoa, depois de uma palestra que eu fiz sobre o tema, que ela disse que quando ela entra nessas crises existenciais e que ela pensa no suicídio, e ela já tinha tentado 3 vezes, e ela estava na casa espírita buscando ajuda, porque ela era acompanhada por médico, por psicólogo, e ainda assim vinha aquela vontade enorme, né, de fazer. Ela disse assim, que naquele momento, a dor que ela sentia era algo tão grande que ela não conseguia entender. Ela não conseguia entender por que ela sofria daquela forma. Porque não existia nada que justificasse na vida dela aquele sofrimento. Mas era um sofrimento tão intenso que ela não suportava. E para se livrar do sofrimento, ela queria a morte. Por quê? Porque a ideia da pessoa é que a morte é o fim, né? Vai acabar. Então, eu vou me livrar da dor acabando comigo. Então, eu penso que a gente precisa realmente esclarecer que não vai acontecer isso. Não vai adiantar. A sua dor vai continuar. Né? Mas em valorizar o sentimento da pessoa. Não menosprezar. Né? Não estou dizendo que você fez isso não, entendeu? Não fez. Mas eu digo assim, até quando a gente vai dizer, né, a gente tem que ter cuidado, porque da forma como a gente fala, a pessoa pode se sentir, né, pior ainda. E agora, como é que nós vamos tratar o espírito que se suicidou? Aí a gente colocou ali o direto e o indireto, né? Aquele que realmente acabou com a vida nos seus 25 anos e aquele que não se cuidou, tinha a programação reencarnatória para 90 anos e morreu com 80. Esse é o suicida indireto. Ele não se cuidou, ele antecipou o desencarne dele. Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Isso. É falta de Deus. É falta de Deus no processo educativo. Não tenha dúvida nenhuma. Falta de religiosidade, que tem fundamento nos pais. Nós estamos convivendo com uma geração de pais que, infelizmente, não acreditam muito em Deus. Fale? Ela fala alto. É porque está gravando. Beleza. Virgínia, eu quero discordar com você em parte. Eu não creio que é falta de Deus, não. Em alguns casos pode ser, sim. Né? Mas nós temos casos de crianças e adolescentes que são criados na igreja, no centro espírita, na evangelização e que tentam suicídio. Sim. Nós tivemos um caso de uma companheira da federação, da menina de 13, 14 anos, que está dando o maior trabalho. Entende? Então, nós temos que lembrar do que o Luiz disse, dos 90%, e que hoje dizem que está tendo até mais do que 90%, é doença. Tem que ser tratado por médico. A criança também tem depressão. A criança também tem transtorno mental. Então, às vezes, o médico é que não, os pais não percebem, não levam essa criança para o tratamento adequado. Perfeitamente, eu concordo com você, mas que às vezes existe uma displicência familiar muito grande nesse sentido, existe. Sim.
Obrigado. Só não quero estender nessa discussão mesmo, porque não é o foco principal, né? Certo. Mas, de alguma forma, só para relatar um conhecimento da doutrina de André Luiz, quando Luiz Antônio fala dessa questão dos 90%, André Luiz diz, num dos livros da sua série, que eu não me lembro qual, mas ele fala dos apontamentos kármicos. Sim. Quem sabe, eu estou aqui Conjecturando. Conjecturando. Quem sabe essas crianças, que mesmo tendo religiosidade, tendo todo esse conhecimento, tendo a aceitação de Deus e tudo, quem sabe elas, pelo momento em que nós vivemos, né, da transição planetária, em que foram dadas muitas oportunidades. Acabou a pilha. Não são conjecturas. Sim. Para isso. Sim. Não são conjecturas suas. Ivone Pereira nos relata isso no livro Dramas da Obsessão, que o espírito é Bezerra de Menezes, onde ela conta a história de uma família de judeus que o pai se suicidou, um dos filhos se suicidou, e a presença espiritual desse pai e desse filho influenciava um outro filho a ter vontade de se suicidar. Então, já existe nas memórias perispirituais a tendência. Isso existe sim, isso não são conjecturas, é real. Esse caso tinha o processo obsessivo do avô e do pai e do irmão. E agravado ainda de um grupo de espíritos que foram vítimas da Inquisição. Quer dizer, não tem uma fórmula, não é? Cada caso é um caso. E o que vai valer aí é o sentimento, é o amor. E aí, como é que a gente vai atender? Primeiro, eles têm sentimento de culpa por terem interrompido a vida. Okay? A maioria das vezes demoram a perceber o auxílio do plano espiritual e ficam vivenciando o momento da morte diariamente, toda hora. E para isso, leiam no livro Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, um conto que foi vivenciado pelo Divaldo. O título é o Trem, se eu não me engano. Vale a pena, onde Divaldo relata o auxílio que ele prestou a um espírito suicida. Se der tempo aqui a gente fala, mas vamos seguir aqui adiante. Então, tentar fazer com que esse irmão comece a compreender o porquê de tudo que ele está sofrendo. Ele não está sofrendo em vão, ele está sofrendo uma consequência de um ato que ele praticou contra a lei de Deus. É difícil, complicado, mas a gente vai fazendo o que a gente puder fazer. Conduta inadequada, culpá-lo. Se suicidou, agora toma. Olha aí, você tá, isso é doído até pra gente, não é? Tá colhendo o que plantou, jamais fazer isso. Fez aquele ato por doença, por fraqueza, por ignorância, por desamor, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses irmãozinhos e já começar a falar para eles da reencarnação, que eles terão outras oportunidades, que vão renascer. Aí eles falam, não, mas aí eu vou renascer todo debilitado. Vai. Nem sempre.
Então a gente tem que utilizar isso e ler a segunda parte do livro Memórias de Suicida, que a gente vai saber lidar direitinho na orientação a esses irmãozinhos. E sempre ressaltando, pedindo o auxílio da Maria, né? Que é a responsável por essa colônia que atende a espíritos suicidas. Acho que a gente tem que falar mais dele. Falar da misericórdia divina, indicar tratamentos. Eu engoli veneno, isso aqui está tudo alterado, o perispírito fica todo ferido. Quem é que vai dar ectoplasma para refazer esse perispírito? A sustentação. Então vejam vocês a importância desse trabalho, né? Então, às vezes eles se apresentam várias vezes no mesmo grupo para que haja reconstituição do aparelho fonador, do estômago, de acordo com a necessidade de cada um. Então, mostrar para ele que aquela dor pode passar e falar. Você não vai ficar assim o tempo todo. Essa dor vai passar quando você reconhecer a bondade de Deus. Eu acho que isso é fundamental. Você vai reconhecer que Deus é Pai e a sua dor vai passar por causa disso. Aí a transformação fica mais rápida e mais fácil. Apresentar a visão de futuro, não é? Porque a gente faz muita coisa errada porque a gente não sabe o que vem pela frente. Nós espíritas sabemos. Então, por isso que a gente tem se esforçado para fazer o correto e o melhor. E mencionar esses hospitais. Eu gosto de falar muito dos servos de Maria. Eu não sei se pela leitura e pela admiração que eu tenho pela Ivone Pereira. Gente, eu conheci a Ivone Pereira. Eu era pequenininha, mas eu fui na casa dela, lá no Rio de Janeiro. Acho barato, e ela era muito séria, ela dava medo. Eu devia ter meus 7 anos, fui com a minha tia, de uma seriedade impressionante. E só depois, muitos anos depois, que eu fui saber quem era a Ivone Pereira, mas eu a conheci. Sou fã dela, adoro ela. Espíritos sofredores, presos ao corpo ou sentindo as sensações físicas do desencarne. Isso também é muito comum. São aqueles irmãozinhos que estão lá vivenciando a dor da decomposição do corpo. Imaginem como deve ser terrível. Sentindo o cheiro, sentindo os vermes detonando. E ele acha que ainda tem, daí é dele, ele não percebe que ele já desencarnou. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eles estão aflitos, super aflitos. Então, vamos tirar você daí. Tiramos. Olha onde você está agora. Né? Positivo, não é? Vou estar tirando. Eu odeio isso, mas a gente ouve. Tirar. Tirou e aí começa o diálogo. Reclamam de falta de ar. Eu estou com falta de ar. Olha aí, ó, nós estamos providenciando um aparelho para que você possa respirar. Por que eu falo isso? Porque a gente não sabe a época que o suicídio foi cometido. De repente ainda não tinha oxigênio, né? A gente não conhece muito bem esse trâmite. Então, estamos providenciando para que você possa respirar. E tudo isso acabou. Tudo isso passou. Olha onde é que você está. Você está vendo onde você está? Num hospital, numa cama limpinha. Você já foi higienizado. Fazer com que ele sinta que ele saiu daquele local. Porque é tudo a nível de pensamento. Então fica uma maneira fácil de você conduzir. E sempre confiante no apoio dos amigos espirituais. Conduta inadequada. Isso não está acontecendo, não. A gente já deu vários exemplos, não é? Orientá-los sobre a necessidade do perdão. Geralmente, espíritos que vivenciam essa passagem traumática, alguma coisa eles fizeram para estar vivenciando aquilo. Então, provavelmente, eles têm alguém a perdoar. Com exceção de um livro do Divaldo, que ele fala do desencarne de uma
colaboradora dele, me fugiu o nome do livro agora, o livro é bem antigo, que ela trabalhava na casa espírita, estudava a doutrina espírita e desencarnou de um infarto fulminante, presenciou o velório, presenciou tudo e se viu junto com o corpo. Entrou em desespero. Começou a falta de ar, agonia, e de repente ela lembrou da oração. Foi nesse momento que ela foi auxiliada. Depois eu mando para vocês o nome do livro, me fugiu completamente. Então a gente percebe que isso não acontece só com espíritos que sofreram, que fizeram mal. Ela não, era uma trabalhadora super eficiente na Casa do Caminho. E aí, no esclarecimento, numa reunião mediúnica, ela falou que ela se esqueceu de rezar. Então, no desespero, no auge da dor, né, no entender, de ficar naquela coisa, o que aconteceu? Oração. E aí eu fiz um pacto com a minha tia. Falei, tia, depois que eu li esse livro, né, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Se eu morrer primeiro que você reza para mim. E se você for primeiro, a gente trocou. Uma ia rezar para a outra, falando que tinha morrido. E, gente, não é que aconteceu? Ela desencarnou e não chegou na reunião mediúnica e falou assim, sua prece deu certo, eu me lembrei na hora certa. Porque quando veio a notícia do desencarne dela, eu falei, vou rezar para avisar para ela que ela desencarnou. Aí Calcinda virou, Virgínia, isso é brincadeira de criança, né? Eu falei, não, é pacto. A gente combinou, está combinado. E ela, depois, numa reunião mediúnica, veio falar que realmente tinha se lembrado de rezar. Não chegou nesse auge do sofrimento, mas é importante que a gente faça com que esses irmãos lembrem da oração. Porque eu acho que na dor, não sei, eu não sou médica, eu não trabalho na área da saúde, mas eu acho que se a gente está com uma pessoa sentindo uma dor muito forte, falar para ela rezar, ela quer um remédio. É difícil. Então, é preparar o ambiente para que ele consiga se acalmar através da medicação e aí a gente entra com a oração. Tipos, sofredores, físicos, sentindo as sensações. Sugestões, sejamos objetivos. Você já saiu da situação. Oferecer alimento, condições de higienização. Atitude serena, firme e carinhosa. Vocês estão vendo aí que não muda. O caminho é o mesmo. A gente aqui já está repetindo, já está ficando assim meio monótono, mas não muda. Essa é a técnica ideal. Esse aí é complicado. Alguém já vivenciou essa experiência de um espírito sofredor que se apresenta sem forma humana? O que a gente vai fazer? Ele não fala, geralmente grunhidos. O que a gente vai fazer? Se a gente recebe na nossa reunião mediúnica aquele espírito que o Gregório a hipnotizou para ela se transformar numa loba, está lá no livro Libertação. Como é que a gente vai receber essa irmã, o espírito dessa irmã? Como é que vai ser? Que médio bacana que você tem, hein? Que médio bacana que você tem. Depois você me dá o nome desse médio para a gente levar lá para o nosso grupo, porque ele fez certinho, porque como a mensagem a nível de pensamento a pensamento, ele conseguiu captar. Então a vibração da reunião devia estar maravilhosa, devia estar um espetáculo. Mas é exceção.
Como é que a gente vai fazer desse caso? Primeiramente, olha só, o problema ali é remorso, culpa, ideia fixa. Não dá para querer dialogar. Esse foi um caso especial, não é? E não dá para a gente querer a solução imediata. Vai demorar. Provavelmente esse daí já vinha trabalhando em outros grupos, em outras oportunidades para estar nesse ponto. O que a gente vai fazer? Aplicar passe, dizer palavras de incentivo, de encorajamento e, mais uma vez, misericórdia de Deus. Vocês vão falar assim, nossa, mas a Virgínia só fala da misericórdia de Deus. É porque é bonito demais, gente. Não tem nada que não esteja enquadrado nessa misericórdia e nessa bondade do Pai. Então não tem o que ser feito, além de ressaltarmos a bondade de Deus, prece e passe. Vale a pena falar, ideia fixa, a gente vai sentindo no momento o que melhor devemos falar. Esse aí que dá pano. Esse aí é bom, viu? Espíritos ligados a cultos de origem africana. São aqueles que pedem bebida. Chegou na nossa casa espírita um espírito que quer bebida. Ele veio lá de um terreiro de Umbanda. Aqui nós não oferecemos bebida. Pronto, falei. Tá? Considero o trabalho fraco. O pessoal que trabalha no Umbanda acha que o trabalho feito na casa espírita, que eu não falo kardecista porque seria redundância, aliás é uma coisa que me incomoda muito, porque se é centro espírita, segue Kardec. Então não precisa da gente falar minha casa espírita é kardecista. Não precisa. A gente fala só para os ignorantes ficarem sabendo. Mas vamos começar a explicar certinho. Né? Não te irrita isso? A mim irrita profundamente. Então, minha casa espírita, que segue as obras propostas pelo codificador, pronto, não precisa de falar mais nada. Se tiver paciência, explica. Se não tiver, deixa rolar. Então, linguagem de criança, eles vêm, o espírito vem se apresentando com linguagem de criança, de indígena ou de escravos. Gente, um médium, me perdoem o que eu vou falar, mas essa é a realidade. Está lá no livro dos médiuns, que recebe o espírito falando no formato de um preto velho, é porque o médium não foi bem educado. Porque se a comunicação é feita mente a mente, eu vou falar do jeito que eu quero. Às vezes é muito forte. E o médium, por não ter experiência, não consegue. Mas a gente não deve incentivar essa postura. Você levantou o braço? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso cria hábitos, criam manias, e a gente sabe que não é bom para a gente. Tá? Então não é mandar o coitado do médium embora e proibir que ele fale daquele jeito. Não é essa a postura. Mas é nós orientarmos para que ele eduque aquela mediunidade. A Elzinha conta um fato interessante, que no grupo mediúnico dela tinha uma médium que era professora de francês e só queria receber espírito falando em francês. Mas não tinha nenhum doutrinador que falasse francês. Gente, pensamento a pensamento. O médium reproduz o pensamento do espírito comunicante. Então, nós vamos falar do jeito que nós quisermos falar. Tá? Agora, jamais jogar na cara que não pode. Isso aí seria falta de caridade. Geralmente, nos grupos mediúnicos, as pessoas têm o hábito de, se manifesta um preto velho, achar que ele é mentor. Isso a gente vê muito aqui no Brasil. Nem todo preto velho é mentor. Nem todo branco velho é mentor. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a falta de estudo do nosso grupo pode promover uma série de coisas. Tivemos notícia de um centro aí no interior de Goiás, que o mentor falou que ninguém podia aplicar passe se tivesse com metal no corpo. Então, o pessoal tinha que tirar relógio, anel, brinco. E quem tem pino no joelho? Como é que vai dar passe? Entendem como é que é? Às vezes eles vêm naquela vestimenta de um mentor espiritual falando que nem um preto velho e nos induz a
várias coisas incomuns. Então, nesse caso, bom senso. A gente só consegue ter bom senso se a gente estudar, se a gente se capacitar para fazer o melhor. E nada de ficar, chegou uma criancinha na reunião mediúnica, o que é uma coisa completamente incomum, porque as crianças, quando desencarnam, já são direcionadas para as colônias especiais. Então, o espírito de criança, na forma de criança, raramente se apresenta em reunião mediúnica. Os lá da Umbanda, no dia de São Cosme e Damião, é tudo adulto, que se apresentam como criança. Então, não tem por que você ficar, né? Não tem. Aliás, nem com bebê encarnado a gente deve fazer isso. Então, é evitar essas ações que podem atrapalhar um pouco o nosso movimento espírita, tá? E olha, não deixa a conversa prolongar, não. É que nem papo aqui nos encarnados. Você está vendo que a conversa não está dando em nada? Encerra, ó, o tempo está bom, vai chover daqui a pouco, tá? Encerra a conversa, para que a nossa fala seja de exortação, de orientação para esses irmãos. Esclarecer o objetivo da nossa reunião. A reunião não tem por objetivo oferecer alimento, oferecer bebida, oferecer o tabaco, não é esse o nosso objetivo. A gente tem que falar, a gente tem que trabalhar isso daí. Falar da necessidade de nos liberarmos dos atavismos adquiridos em experiências passadas e convidá-los para o estudo. Agora, o interessante é que no livro Ases... Oh, meu Deus, minha cabeça, tá vendo? Não é só a sua que é ruim, não. Do Divaldo, ele tem uma capa azul que fala do trabalho dos espíritos que frequentam a Umbanda e que vão para os centros espíritas ajudar. Então, eles não estão defenestrados e isolados. Existe todo um porquê. Eu vou contar uma coisa para vocês que me incomoda um pouco. Meus filhos cresceram na doutrina espírita, foram evangelizados na FEB, na FEEGO, e eu tenho 2 filhas agora que se encontraram na Umbanda, Júlia e Clarice, felizes como nunca estiveram. Eu vou proibir? Não vou. Agora, é aquele centro que está no meio-meio, né? Eles já estudam as obras básicas, mas estão tendo comportamentos que nunca tiveram dentro da casa espírita. Levantam domingo, 7 horas da manhã, para ir fazer marmita para a comunidade. Nunca fizeram isso aqui em Goiânia. Nunca fizeram isso em Brasília. Agora elas estão fazendo. Então, a gente vai ter que respeitar, né? Eu achei meio esquisito o Calci mais ainda, mas estão felizes e estão trabalhando. Isso é que é o importante, tá? O que a gente não pode fazer é criar e permitir que essas ações sejam uma constante na nossa reunião. Espírito agressivo, espírito furioso, aqueles que quebram a cadeira. Teve um grupo lá em Britânia que a moça reclamou: Virgínia, tem um médium aqui que ele recebe uns espíritos tão furiosos, tão bravos, que eu não sei o que eu faço com ele. Falei: tá, faz o seguinte, o que ele faz? Ele dá a murra e quebra as cadeiras. Eu falei: então, ó, vamos fazer o seguinte, traça uma norma, a partir de tal dia, a cadeira que você quebrar, você vai pagar. Nenhuma cadeira mais foi quebrada. É o médium. O espírito que se apresenta extremamente furioso é porque o médium ainda está deseducado. Então, nós vamos chamar a atenção do médium. Se controle, não grite, não bata na mesa. É o médium. Porque, como a gente falou e a gente repete, é pensamento a pensamento. Tá? Então, esse nunca mais teve cadeira quebrada no centro. Então, não tinha espírito furioso nenhum naquela brincadeira. Então, conduta inadequada, discordar, você não está furioso, você está tranquilo, você está num ambiente de paz, dar sermão também não adianta, mandar embora não adianta, e nem bater boca, e nem ser irônico.
Então, é um irmão como outro qualquer, mas que na contenção do médium vai começar a aprender a se controlar dentro daquele comportamento furioso. Então, o médium vai servir de molde. Então, ele não pode, de maneira alguma, fortalecer aquela atitude, aquela ação. Então, os gritos, as gargalhadas têm que ser evitadas. De que maneira? Caridosamente, o dirigente da reunião vai orientando, vai conversando na avaliação, vai trocando ideias e aquele irmão vai se educando para que o trabalho seja mais eficiente. Considerar que são doentes da alma. O furioso também é doente, não é? Agir com serenidade, firmeza, demonstrar interesse e respeito, focar a situação dele, entender as suas alegações e, mais uma vez, falar que ele é filho de Deus. Mais uma vez. Gente, prece e a lembrança da bondade de Deus e do cuidado que Jesus tem com a gente são dois pilares de suma importância nesse nosso trabalho como dialogador. E é tão bom quando a gente está sofrendo falar, você é filho de Deus. Olha só que bacana. É gostoso ouvir isso. Até a gente que está mais ou menos bem. Fazer referência à infância. Esses furiosos, quando você fala, você lembra daquele balanço que tinha no quintal da sua casa? A intuição aconteceu. Eu não estou inventando. A gente não vai inventar. A ideia veio. E a gente está trabalhando a ideia. A gente só aceitou. Ele vai se quebrando. Aquela fúria, aquele desequilíbrio, aquele destempero vai sendo amenizado. Destacar as boas ações, falar sobre o alto perdão e falar sobre reencarnação. Como nós espíritas esquecemos de falar da reencarnação, da pluralidade das existências. A gente deixa de falar isso. Isso é coisa para ser falada na fila do açougue, na fila do mercado, dentro do ônibus, para que as pessoas tenham uma visão de futuro. Eu não estou sozinho, não vai acabar. A vida vai continuar. O que eu estou aprendendo hoje é bom para o meu futuro. Isso é fantástico. Nós tivemos uma grande amiga que desencarnou agora com 95 anos e gastava um dinheirão para ter aula de informática. Gastava muito dinheiro. Aí um dia eu perguntei para ela, Nélia, o que você está fazendo com informática? Estou garantindo a minha próxima reencarnação, minha filha. Você está pensando o quê? Então, é uma visão de continuidade, de investimento, né? E ela aprendia as coisas numa boa. Herculano Pires, no livro Obsessão, o Passe, a Doutrinação, afirma, é um livro que ele não foi reeditado, mas ele tem para download na internet. A doutrinação espírita, equilibrada, amorosa, modifica a nós mesmos e aos outros. Abre as mentes para a percepção da realidade real que nos escapa quando nos apegamos à ilusão das nossas pretensões individuais, geralmente mesquinhas. É interessante que o que a gente fala para o desencarnado é o que a gente precisa de ouvir, é o que a gente precisa de interiorizar. E esse livro é fantástico para a gente dar uma estudada nele. Precisamos de avaliação contínua, já falamos, estudo e capacitação, bom senso. Sempre analisar, ver, estudar, refletir, para que a gente possa ter uma coerência nas nossas ações. Vem aí o nosso livro do dia, livro de todos os dias de cabeceira para nós médiuns. Desobsessão. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados, que ainda pergavam nas sombras da mente. Desculpem o erro.
Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico, e ainda próprios lugares especiais em que se desenvolve a nossa influência. Isso é mediunidade. Se nós pensarmos e tivéssemos a pretensão de desenvolver a mediunidade só na reunião mediúnica, não vai dar certo, não. Nós temos que nos conscientizar que qualquer atividade no bem é desenvolvimento de mediunidade. O sexto sentido que nós vamos utilizar no planeta de regeneração, é a mediunidade. Então, 24 horas por dia, nós estamos trabalhando a mediunidade. Um abraço a um filho, no acolhimento a uma amiga, a um amigo sofredor, tudo isso é desenvolvimento da mediunidade. E Divaldo afirma que a melhor maneira de iniciar o desenvolvimento da mediunidade é aplicando o passe. Olha só, simples, não é? E a gente acha o passe uma coisa assim tão, às vezes até, não, eu prefiro ir para a reunião mediúnica. Tudo é importante. Os irmãos que saíram aqui para levar a cesta estão trabalhando mediunidade. Eles estão se doando. E isso é fantástico. Isso é uma maravilha. Porque 1h30 por semana não dá para desenvolver esse talento, não. A gente precisa de mais tempo. E aí está a bibliografia que a gente buscou para apresentar isso aqui para vocês. Bem, nós agradecemos a nossa irmã Virgínia pelo belo seminário, cujo conteúdo nos trouxe muito conhecimento e esclarecimentos. E eu cometi uma falta no início, não fiz a apresentação da pessoa dela, mas creio que a maioria a conhece. E se alguém não a conhece, passou a conhecê-la no decorrer do seminário, pelas próprias apresentações feitas por ela. Nascida em berço espírita, educada na doutrina espírita, estudiosa da doutrina espírita, trabalhadora do movimento espírita desde a adolescência. No Rio, eu ouvi você falando, né? Pois é, no estado, inclusive, o nosso irmão Calci foi presidente da Federação Espírita de Goiás, época em que a Virgínia, no movimento feminino, tomou frente em Goiás. Eu a conheço pelo trabalho e pelo conteúdo do seminário a gente vê a dimensão do conhecimento dela a partir da bibliografia em que ela se embasou para nos trazer todos esses conhecimentos. Muito obrigado, Virgínia. Que Deus continue protegendo você, Calci e sua família. Eu convido o nosso irmão Luiz, presidente da nossa casa, para conduzir o encerramento do nosso seminário. Eu acho que o nosso irmão Cacildo se expressou muito bem, mas eu quero reiterar o agradecimento do Lar de Jesus, Virgínia, por você ter vindo, se disposto a estar conosco aqui. E, infelizmente, você não teve um público de encarnados tão grande, mas não tem problema. Mas as pessoas aqui, com certeza, levarão para os seus grupos mediúnicos, né? Todo esse conteúdo que você trouxe, muito bem embasado e muito bem embalado pelas suas palavras, pela seu carisma, né? Seu carinho, sua maneira de falar, de transmitir, que
para nós todos, eu pelo menos não vi o tempo passar. Né? Foi de fato, você está de parabéns pelo excelente seminário. E o Lar de Jesus vai tomar a liberdade de pedir você novamente aqui em outras oportunidades, viu, Virgínia? Sabemos, né, de todo o seu trabalho, de tudo aqui, do seu cabedal de conhecimentos, que é muito grande, e seu trabalho à frente da federação. Mas é uma soldada e tanto, né? Bom, vamos então passar para o encerramento da nossa reunião, né? Elevando todos o pensamento ao alto, agradecer a Jesus a oportunidade que tivemos nesta tarde de receber ensinamentos tão preciosos que irão contribuir muito para a nossa evolução espiritual como espíritos e também para a nossa casa, no sentido de que sejamos trabalhadores da mediunidade com mais consciência, com um cabedal de conhecimentos melhor e, sobretudo, que desenvolvamos o amor em nossos corações, porque o Lar de Jesus é um campus onde nós exercitamos aquilo que aprendemos em teoria. A nossa prática se faz no cotidiano, nas nossas ações, e aqui é uma grande escola, onde não há professores, todos nós somos aprendizes. Bom e amado Mestre, nesse instante, Senhor, agradecemos a oportunidade que tivemos e a presença dos vossos amigos, dos nossos amigos espirituais, os vossos mensageiros de luz, que estiveram ao lado da nossa irmã, intuindo-a, e a cada um de nós, abrindo a nossa mente, as nossas emoções, para a melhor compreensão do conteúdo aqui ventilado nesta tarde. Abençoa-nos o trabalho, Senhor, abençoa cada trabalhador desta casa. E em vosso nome, nós encerramos o nosso seminário de hoje. Que assim seja. Eu pediria que vocês não se esquecessem de deixar o questionário, o questionário lá na urna que está lá perto da mesa do fundo do salão.